Fotos geralmente servem para registrar momentos felizes, como por exemplo, comemorações e viagens. Porém as imagens que vocês vão ver hoje escondem histórias perturbadoras, e algumas delas mostraram os últimos momentos de pessoas que nem imaginavam a tragédia que estava por vir. Fala galera, aqui é o Drake, e no vídeo de hoje nós iremos acompanhar 5 fotos com histórias perturbadoras que envolvem acidentes com aviões ou em aeroportos. Eu acho que todo mundo já deve ter percebido que nesse comecinho de ano, teve inúmeros casos de acidentes aéreos, que aconteceram em um curto período de tempo. Então parecia que toda vez que nós abrimos uma rede social, ou até mesmo um portal de notícia, sempre tinha um caso de um avião que caiu ou explodiu. E eu acredito que o mais impactante visualmente tenha sido aquele que ocorreu em São Paulo, onde um avião de pequeno porte caiu em uma rodovia, atingindo um ônibus e ceifando a vida de 2 pessoas. Parecendo até mesmo uma cena de fim de mundo, algo realmente apocalíptico. Porém, se o avião tivesse caído alguns metros mais para trás, ele teria atingido dezenas de carros que estavam parados no sinal vermelho, e aí a tragédia teria sido bem maior. Mas além desse, também teve um outro caso, que também é visualmente chocante. E esse caso aconteceu em 29 de dezembro de 2024, faltando apenas 2 dias para a virada do ano, quando de maneira bem violenta, um avião de grande porte se chocou contra um muro, na pista de pouso do aeroporto da Coreia do Sul. E no total, 177 pessoas perderam a vida. Porém, dá só uma olhada nesse comentário de um homem chamado Carlos, que escreveu o seguinte: "Eu não sei o que está acontecendo, mas eu nunca vi tantos acidentes com aeronaves como está acontecendo nesse mês de dezembro." Já em resposta a esse comentário, um outro usuário disse que o aumento no número de acidentes aéreos é devido ao fim do ano, porque nessa época as pessoas costumam viajar mais de avião, para se reunir com os parentes durante a virada, curtir o carnaval e as férias. Faz as contas, gênio. Dezembro e janeiro são as épocas em que as pessoas mais viajam. Mais aviões no céu, mais aviões podem cair. Não tem nada de sobrenatural acontecendo nisso. Então, apesar dessa explicação fazer bastante sentido à primeira vista, na verdade, existem várias matérias e estudos que comprovam que o número de acidentes aéreos aumentaram absurdamente em relação a 5 a 10 anos atrás. E é por esse motivo que nós decidimos fazer um especial dentro do quadro de últimas imagens com histórias perturbadoras, onde a gente vai falar apenas aquelas imagens envolvendo acidentes aéreos. E esse primeiro caso é com certeza um dos mais bizarros que já apareceram aqui no canal, porque esse cara aqui conseguiu enganar todos os seguranças e funcionários do aeroporto. Ele arrombou uma saída de emergência e depois disso entrou dentro do avião, que estava prestes a decolar, mas não naquela parte onde ficam todos os passageiros, e sim literalmente dentro do avião, ao lado do motor e das outras peças mecânicas. E infelizmente ele teve um triste desfecho por conta disso. Porém, o que teria motivado esse cara a fazer algo tão bizarro? E é o que nós tentaremos descobrir a seguir. Kyler Effinger, o mesmo que apareceu nas filmagens que vimos agora há pouco, era um homem de 30 anos, que morava no estado de Utah, nos Estados Unidos. Mas dando uma olhada no perfil do Kyler no Facebook, ele parecia ser um cara bem normal, o que contradiz totalmente com aquele comportamento bizarro que vimos ele apresentar nas filmagens. De acordo com as informações disponíveis no perfil, o Kyler trabalhava como recepcionista em uma empresa de hotelaria, e ele também chegou a trabalhar como guia turístico, porque ele estava acostumado a se aventurar em ambientes mais hostis. Tanto é que ele esquiava desde a adolescência, começava dando pra ver pelas fotos. Fora que o Kyler tinha vários irmãos, e vinha de uma família muito unida, próspera e numerosa. E aí nos últimos anos, o cara adotou um estilo de vida hippie, deixando o cabelo crescer para fazer tranças jamaicanas, ao estilo Bob Marley, além de ter começado a consumir samambaia. E agora você deve estar imaginando que aquele surto dentro do aeroporto teria alguma relação com a samambaia, ou talvez uma outra substância mais pesada que o cara decidiu experimentar na hora errada. Só que na verdade, o motivo que fez o Kyler surtar no aeroporto é algo bem simples, porque o cara era portador de vários transtornos mentais, e tomava medicação controlada para inibir os surtos e alucinações que tinha. Então no dia 13 de janeiro de 2024, Kyler pretendia visitar o seu avô, que infelizmente estava enfrentando um grave problema de saúde, o que significava que aquela poderia ser justamente a última vez, ou pelo menos uma das últimas oportunidades que o cara teria para ver o seu avô ainda com vida. Fora que o Kyler já havia comprado a passagem aérea, e por isso estava quase 100% confirmado de que ele conseguiria ver o seu avô. No entanto, por algum motivo, o cara acabou chegando alguns minutos atrasado no aeroporto, e apesar do avião dele não ter decolado ainda, mesmo assim os funcionários não deixaram o Kyler embarcar na aeronave, provavelmente porque todos os procedimentos de embarque já haviam se encerrado para aquele voo. Mas passando agora para as últimas imagens do cara, elas se iniciam com ele chegando no aeroporto, carregando uma mochila e também uma pequena mala, e no começo, o Kyler aparentava estar normal, apesar de estar com um pouco de pressa, justamente porque se encontrava atrasado para embarcar. Porém, após conversar com os funcionários e ser informado de que o tempo para embarcar havia se encerrado, Kyler simplesmente deixa todos os seus pertences para trás, incluindo a mochila e a mala, e logo em seguida ele começou a correr pelo aeroporto, deixando os funcionários sem entender nada. E aí, na próxima cena, Kyler aparece sem os tênis, porque os retirou para conseguir correr mais rápido. Além disso, ele aparenta estar bem ofegante, justamente porque correu mais rápido do que o próprio Forrest Gump. Então, após conversar brevemente com um faxineiro, o Kyler tentou arrombar uma porta que levava até a pista de decolagem, e quando não conseguiu, ele quis fazer o mesmo, mas dessa vez com o vidro da janela. Fora que o faxineiro estava observando tudo de perto. No entanto, o coitado nem quis se intrometer, até porque ele é faxineiro e não segurança.
Só que após isso, o Kyler abriu uma outra porta que nem sequer estava trancada e desceu alguns andares de escada para finalmente chegar na pista de decolagem, onde ele foi avistado pelos controladores de voo através das câmeras de segurança, que imediatamente chamaram os guardas do aeroporto para detê-lo. Até que cerca de 10 minutos depois, os seguranças encontraram o Kyler, que estava próximo ao motor da aeronave, naquela região onde ficam as turbinas. No entanto, como o avião já havia sido ligado e estava prestes a decolar, todas as partes mecânicas estavam se movendo no momento em que o Kyler se aproximou do motor, e como consequência disso, ele teve seu corpo triturado pelas engrenagens, falecendo logo em seguida. Já os passageiros que estavam no avião foram retirados e transferidos para um outro voo, já que obviamente a aeronave não poderia decolar por questões de segurança, visto que o corpo do Kyler lá dentro poderia ter danificado alguma peça importante do avião. Então, as duas possibilidades para esse desfecho ter acontecido é que o cara teve um surto psicótico por conta dos transtornos mentais que ele tinha faz anos, ou simplesmente ele teve um surto de raiva, após não terem deixado o Kyler embarcar para visitar o seu avô doente, e talvez ele achou que poderia conseguir entrar escondido na aeronave, através da abertura das hélices. Porém, algo que tem que ser mencionado é a falta de segurança naquele aeroporto, porque o cara conseguiu invadir a pista de decolagem com a maior facilidade do mundo. Agora, imaginem só se fosse uma pessoa com más intenções tentando cometer um atentado, ele com certeza teria conseguido. Mas qual que é a sua opinião sobre esse primeiro caso do vídeo de hoje? Roubar um avião e sair por aí pilotando ele parece até mesmo algo retirado do GTA. Porém, esse cara fez exatamente isso na vida real. Ou seja, ele decidiu brincar de GTA. Mas após ser perseguido por um caça da Defesa Nacional, ele teve um trágico desfecho. Só que o mais triste de tudo é que o cara poderia ter sido um excelente piloto se não tivesse feito essa besteira. Porque mesmo não tendo voado anteriormente, ele conseguiu conduzir a aeronave de um jeito que deixou os controladores de voo impressionados. Esse é Richard Russell, o último homem que você esperaria que fizesse uma loucura dessas. Porque ele sempre fazia o que era correto, sendo aquele belo exemplo de um homem comportado, do bem e extremamente respeitoso. Já durante a sua juventude, Richard se tornou uma estrela do futebol americano em sua escola, e se você visse ele jogando nessa época, poderia dizer com quase 100% de certeza que ele iria se tornar uma nova estrela do NFL, a Liga de Futebol Americano lá dos Estados Unidos. Mas além disso, o Richard também era um cristão devoto e dedicado, e uma prova disso é que ao se formar no ensino médio, ele decidiu colocar um versículo bíblico embaixo da sua foto do anuário. Então, a partir de 2008, depois de terminar a escola, um olheiro de uma universidade em Dakota chamada Valley City University ofereceu uma bolsa de estudos para o Richard, porque viu ele jogar futebol americano e achou que o jovem seria uma boa adição para o time da universidade. E algo assim é bem comum de acontecer lá nos Estados Unidos, onde os jovens podem conseguir uma bolsa em uma universidade, se forem bons nos esportes mais famosos do país, como o basquete, o próprio futebol americano, beisebol e até mesmo a luta greco-romana, mais conhecida como wrestling. Já aqui no Brasil você precisa responder quase 200 questões e fazer uma redação, e tudo isso em apenas 2 dias. Só que após o Richard começar a jogar no time da universidade, ele decepcionou bastante, desempenhando mal e saindo do time logo em seguida. Porque apesar de ser um bom jogador na época da escola, o nível de enfrentamento e competição da universidade eram bem superiores, e o Richard não se adaptou a isso. E aí ele decidiu abandonar a faculdade para entrar em uma escola comunitária, chamada de Oregon Community College. Mas para quem não faz a menor ideia do que seja uma escola comunitária, é basicamente uma instituição que está abaixo das universidades, onde você pode fazer o que seria equivalente a um curso técnico. Ou seja, é algo mais voltado para uma educação básica. E foi nessa Community College que o Richard entrou para um grupo cristão estudantil, conhecido como Crusade for Christ, ou Cruzada por Cristo, e lá ele desempenhava um papel de aconselhar os estudantes do ensino médio a seguir uma vida correta e honesta. E isso é algo bastante irônico, vindo de um cara que anos depois iria roubar um avião ao melhor estilo GTA. Mas foi na escola comunitária que o Richard conheceu o amor da sua vida, uma bela moça chamada Hannah, com quem ele se casou no ano de 2012. Então o Richard e sua esposa Hannah abriram um negócio próprio, que era uma padaria que fez bastante sucesso, e que conseguiu atrair e também conquistar vários clientes, que quase todos os dias iam até lá para comprar alguns pãezinhos pro café da manhã. Porém, apesar do enorme sucesso da padaria, Hannah não estava feliz, porque assim como diz aquele ditado, dinheiro não compra felicidade. Isso aconteceu porque ela estava morando bem longe da sua família, e não se reunia com eles faz tempo, por conta da grande distância. E aí, para que sua esposa voltasse a ser feliz, o Richard decidiu vender a padaria, e com o dinheiro da venda, ele comprou uma casa no estado de Washington, para que assim a Hannah ficasse novamente perto dos seus familiares. No entanto, a decisão de vender a padaria acarretou naquele trágico destino, envolvendo o avião roubado, porque agora, sem ter um negócio para administrar, o Richard estava desempregado e precisava arrumar um novo emprego para sustentar a si mesmo e a sua esposa. Mas adivinhem só, o cara começou a trabalhar como agente de serviços terrestre para uma companhia aérea, e esse emprego basicamente consistia em transportar bagagens, operar aqueles veículos no aeroporto, ajudar a abastecer os aviões e também a fazer aqueles sinais para o piloto na hora de decolar. Porém, de acordo com um texto que o Richard escreveu no seu blog, inicialmente ele odiou a ideia de trabalhar como agente de serviços terrestre, porque essa profissão é vista como um subemprego, onde os funcionários
funcionários se esforçam pra caramba e não são valorizados. Só que no fim das contas, ele acabou aceitando esse emprego porque poderia viajar de graça. Então Richard seria capaz de visitar os seus familiares que moravam em um outro estado, sem ter que ficar gastando uma fortuna com passagens aéreas. E agora vamos ler o que o Richard escreveu no seu blog pessoal. Eu nunca pensei que trabalharia como agente de serviço terrestre para uma companhia aérea. Eu sempre me senti mal pelos rapazes e as moças que manuseavam a bagagem. Toda vez que eu viajava, eu olhava pela janela do avião e via esse pessoal de aparência mal-humorada andando de um lado para o outro, ou jogando freneticamente as malas em um carrinho. Parecia um trabalho tão miserável, e eu nunca conseguia imaginar por que alguém iria querer se sujeitar a todo aquele barulho constante, fumaça de gás proveniente das aeronaves e ter que levantar maletas pesadas o dia inteiro. Porém, como eu havia dito antes, por conta das passagens aéreas de graça, o Richard conseguiu viajar com a sua esposa para vários lugares legais, como está dando para ver pelas fotos, e eles até chegaram a tirar uma atrás da Torre Eiffel. Já em 2017, o cara se formou em ciências sociais e estava pensando em entrar para a polícia, ou até mesmo arrumar uma promoção dentro da companhia aérea, com o objetivo de deixar de ser agente de serviço terrestre. Mas apesar de ter feito esses planos, no dia 10 de agosto de 2018, por volta das 7 horas da noite, o Richard optou por seguir um caminho completamente inesperado. Ele usou o seu crachá de funcionário para ter acesso a uma área restrita, na pista de decolagem onde ficam os aviões. E após isso, o Richard utilizou um daqueles carrinhos de reboque para posicionar a aeronave na direção correta, para que assim fosse capaz de decolar. E logo em seguida, o cara entrou no avião e realizou a decolagem, sequestrando a aeronave, apesar de ser a única pessoa dentro dela. E no total, o Richard ficou voando com a aeronave por cerca de 70 minutos. E até mesmo 2 caças da Força Aérea Americana apareceram para ameaçá-lo, dizendo que iriam derrubá-lo se ele não pousasse logo. Fora que o Richard ficou um bom tempo conversando com os controladores de voo, porém durante a conversa ele se mostrou educado e respeitoso, afirmando que não queria machucar ninguém, e que nem mesmo sabia ao certo porque tinha decidido roubar a aeronave. Além disso, o cara ainda pediu desculpas para os seus colegas de trabalho, e também para os seus familiares, dando um sinal do que ele queria fazer logo em seguida. You talked to McCord yet? Because I don't think I'd be happy with you telling me I could land like that, because I could mess some stuff up. Well, Rich, I already talked to him, and just like me, what we want to see is you not get hurt or anybody else get hurt. E acontece que apesar de ter conseguido decolar com a aeronave, o Richard não tinha a menor ideia de como pousar o avião, mesmo recebendo instruções de um piloto via rádio. Então ele sabia que a única alternativa seria bater com a aeronave, justamente em um local isolado, para não acabar com a vida de mais ninguém além de si mesmo. E foi exatamente isso que o Richard fez. E mesmo que roubar um avião seja um crime federal, sujeito à prisão perpétua, ainda assim o cara conquistou uma legião de fãs na internet, depois que o caso viralizou, porque ele poderia muito bem ter jogado a aeronave em um local cheio de pessoas, mas como tinha um bom coração, ele optou por não acabar com a vida de ninguém. Mas dá só uma olhada nesse comentário de uma pessoa que trabalha há anos no setor da aviação. Abre aspas para o que esse usuário escreveu. Eu trabalho com aeronaves há cerca de 12 anos, tanto no setor privado quanto no comercial. E surpreendentemente não é nada difícil de se aproximar de uma aeronave, pegar ela e decolar. É sério, não tem nada ou ninguém que vai te impedir. Eu acho que é só você mesmo nesse momento. Descanse em paz, Richard, e obrigado por não machucar ninguém. Mas de acordo com os relatos de um piloto que trabalhava no mesmo aeroporto que o Richard, ele disse que viu o cara algumas vezes dentro da aeronave, inspecionando os comandos, como se estivesse tentando aprender a usar o avião. Porém, o piloto não chegou a desconfiar. Primeiro, porque o Richard era um cara super educado e bacana. E segundo, porque todo mundo tem curiosidade para saber como funciona um avião. Então é normal que um funcionário queira ver o painel de comandos de perto, principalmente se for alguém que pretende ser um piloto no futuro. Fora que o Richard trabalhava lá há 3 anos. Ou seja, ele era um funcionário bem antigo. E querendo ou não, isso traz um pouco mais de confiança e credibilidade perante todos os outros funcionários da companhia aérea. Porém, antes de partir para o próximo caso, vamos tentar entender o motivo de um cara que aparentemente estava de bem com a vida ter decidido a fazer uma coisa daquelas de uma hora para outra. A primeira possibilidade é que talvez o Richard tivesse uma depressão e nunca contou para ninguém, e nunca se abriu para falar desse assunto com um familiar, ou até mesmo com a sua própria esposa. Isso realmente acontece bastante. Algumas pessoas sofrem com depressão durante uma boa parte das suas vidas, mas não contam para ninguém ou chegam a procurar um tratamento. Já uma segunda possibilidade é que o Richard poderia ter desenvolvido uma doença conhecida como encefalopatia traumática crônica, desde a época em que jogava futebol americano na escola e na faculdade. E na verdade essa doença afeta bastante os jogadores de futebol americano, porque eles levam muita pancada na cabeça, assim como os lutadores de MMA e boxe. Porém, essa doença só começa a cobrar o seu preço quando a pessoa já está um pouco mais velha. Então, se você levar várias pancadas na cabeça durante um período considerável de tempo, poderá notar efeitos colaterais disso em 10, 15 ou 20 anos depois. E podemos até citar o exemplo do Muhammad Ali, que só começou a sofrer as sequelas das pancadas na cabeça quando estava no fim da sua carreira no boxe. Mas em resumo, essa segunda teoria diz que o Richard teria desenvolvido transtornos mentais após levar tantas pancadas jogando futebol americano na adolescência.
As pessoas que não entendem quase nada de aviação geralmente pensam que é quase impossível um avião se chocar contra o outro em pleno voo, porque ao contrário das estradas onde passam os carros, o céu é completamente aberto e limpo, então facilmente daria para ver a outra aeronave se aproximando. Até porque quando nós olhamos para o céu, podemos ver que o avião está voando em uma velocidade extremamente baixa em comparação aos carros na rua. Mas calma, antes que você me xingue nos comentários, eu só estou dizendo aquilo que as pessoas geralmente pensam, porque apesar do avião parecer lento para alguém que está vendo ele do solo, na realidade as aeronaves são extremamente velozes, tipo o Boeing 737, que alcança em média 830 km por hora. Então agora imagine só você tentando desviar de um carro que está vindo na sua direção a 830 km por hora. Seria quase impossível, né galera? E é justamente por esse motivo que os controladores de voo ficam conversando com os pilotos, para dizer a altitude e a rota que eles devem permanecer, para assim evitar que duas aeronaves que estejam sobrevoando o mesmo espaço aéreo acabem colidindo uma com a outra. Porém, infelizmente, no dia 25 de setembro de 1978, os controladores de tráfego aéreo cometeram um erro fatal, que ocasionou uma batida entre um Boeing 727 com um pequeno avião particular modelo Cessna 172. Tudo começou quando o Boeing estava voando em direção à cidade de San Diego, localizada na Califórnia, mas quando o avião se encontrava bem perto de pousar no aeroporto, havia uma outra aeronave por perto, que era justamente o Cessna 172, onde um piloto ainda em fase de treinamento estava aprendendo a pilotar. Só que devido a um erro do piloto que estava conduzindo o Boeing e também um dos controladores de tráfego aéreo, o Boeing 727 acabou atingindo o pequeno avião na parte traseira, danificando suas asas e fazendo com que ambas aeronaves perdessem o controle e caíssem, sendo essa uma das últimas imagens tiradas do Boeing, antes que ele se chocasse contra o chão. E existe até mesmo uma reconstrução animada, que alguém fez e colocou no YouTube para nos ajudar a entender com mais detalhes tudo o que aconteceu. No momento da batida, o Cessna 172 se desintegrou no mesmo instante, porque era um avião bem menor em relação ao Boeing, enquanto que o próprio Boeing perdeu uma parte da asa direita, entrando em um mergulho descontrolado, e logo em seguida a aeronave caiu em um bairro residencial de San Diego, destruindo casas e finalizando 7 pessoas que estavam no solo, fora que todos os passageiros e tripulantes do Boeing 727 morreram no impacto e na explosão subsequente à queda, e no total, 144 pessoas perderam a vida nesse acidente, que na época se tornou o maior da história da aviação aérea dos Estados Unidos, além de ter reforçado a importância de um conceito conhecido como see and avoid, ou ver e evitar em português, no qual pilotos devem estar bem atentos ao tráfego ao seu redor, justamente para evitar esse tipo de acidente. Passando agora para o penúltimo caso do vídeo de hoje, ele é aquele mesmo que mencionamos lá no começo, que acontece no finalzinho de 2024, onde o avião de grande porte se chocou contra um muro na hora de pousar no aeroporto. Tudo começou quando o Boeing 737 da empresa Jeju Airlines decolou da cidade de Bangkok, localizada na Tailândia, com destino final sendo Muan, uma cidade na Coreia do Sul. No total, haviam 181 pessoas dentro da aeronave, e várias delas estavam viajando para passar o fim do ano com as suas famílias. E isso torna tudo ainda mais triste, pois imagine só no final do ano, você receber a notícia de que o avião em que a sua mãe, pai ou irmão estavam sofreu um terrível acidente e eles infelizmente não sobreviveram. Algo assim com certeza iria estragar o final de ano e também os próximos meses de qualquer um. E esse vídeo mostra os últimos momentos antes do Boeing se chocar contra um muro no aeroporto. Nós iremos censurar, mas se você for sensível, recomendamos que pule para esse tempo na tela. E por conta da batida, 179 pessoas morreram e apenas 2 sobreviveram ao acidente. Já segundo os relatórios que saíram após a investigação, o piloto teria tentado pousar o avião 2 vezes. Na primeira ele não conseguiu, e na segunda vez aconteceu a batida que acabamos de ver. O mesmo relatório também diz que o trem de pouso da aeronave estava com defeito, e basicamente o trem de pouso é um conjunto de estruturas e mecanismos responsáveis por suportar o peso de uma aeronave no chão, e assim permitir que ela pouse, amortecendo o impacto de um avião que está chegando no solo em uma alta velocidade, pesando várias toneladas. No entanto, por mais absurdo que possa parecer, acredita-se que um pássaro, isso mesmo, um mero pássaro, tenha danificado o trem de pouso, quando a aeronave ainda estava voando no céu. Além do mais, quando foram analisar a caixa preta do avião, que armazena vários dados super importantes, como as conversas entre os pilotos, comunicações com a torre de controle, altitude, velocidade e trajetória da aeronave, eles simplesmente perceberam que a caixa preta havia parado de registrar os dados 4 minutos antes do avião bater. E você pode estar achando que a caixa preta também apresentou uma falha, assim como o trem de pouso, mas acontece que a caixa preta é feita
feita justamente para nunca dar defeito, sendo quase indestrutível. Então esse detalhe abre espaço para criar teorias da conspiração envolvendo o acidente. Será que a caixa preta realmente deu defeito? Ou talvez eles tenham sumido com a gravação dos áudios, para que ninguém nunca saiba realmente o que aconteceu naquele dia. Já essa foto que está aparecendo agora é de uma família sul-coreana que morreu nesse mesmo voo, quando estavam voltando das férias que passaram na Tailândia. O menino tinha apenas 3 anos de idade, enquanto o seu pai, chamado Kang Ko, tinha 43, e a sua mãe, chamada Lee Seon, tinha 37. E tem também uma outra imagem postada no Instagram dos pais do menino, antes do avião bater, que mostrava ele olhando pela janela e segurando o que parecia ser uma barra de chocolate. Imagine só que você é o piloto de um avião comercial, que está transportando quase 300 pessoas. Porém, de repente um míssil militar atinge a cabine do avião que você está dentro. É realmente algo que nenhum piloto poderia esperar que acontecesse um dia. E é por isso que esse último caso do vídeo de hoje se difere de todos os outros, porque o avião caiu após ser acertado por um míssil disparado de forma acidental. Em 17 de julho de 2014, o voo 17, pertencente à empresa Malaysia Airlines, decolou do aeroporto internacional de Amsterdã, localizado na Holanda, com destino final sendo Kuala Lumpur, a capital da Malásia. Já dentro do avião tinha 283 passageiros e 15 tripulantes, que são basicamente os funcionários da companhia aérea. Além disso, 68% dos passageiros eram holandeses, como está dando para ver agora nessa tabela, que contém as nacionalidades de todas as pessoas a bordo. Mas entre esses holandeses estava um homem chamado David Joseph, que viajava dentro do avião junto com a sua esposa, a Elisa, e também a filha pequena do casal, Megan Haley. Dave estava tão animado e ao mesmo tempo orgulhoso, porque conseguiu levar a sua filha e a mulher para viajar, e decidiu tirar essa foto, das duas sentadas nas poltronas do avião. Porém, infelizmente, essa imagem seria o último registro delas com vida, e também do próprio Dave que tirou a foto. A tragédia aconteceu quando o avião modelo Boeing 777 estava sobrevoando o leste da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia, justamente em uma região dominada pelos separatistas, que lutavam para que a Ucrânia se tornasse parte da Rússia. E então, quando o Boeing sobrevoou essa região onde aconteciam vários conflitos militares, um míssil atingiu a aeronave, derrubando ela e eliminando todas as pessoas que estavam a bordo. Então, como era esperado, a Rússia e a Ucrânia, que estavam guerreando, colocaram a culpa uma na outra, por conta do erro que derrubou o Boeing, e causou a morte de quase 300 pessoas, incluindo Dave Joseph e da sua família. E apesar da justiça holandesa ter condenado 3 homens à prisão perpétua em 2022, dos quais 2 deles eram russos, nenhum dos homens chegou a cumprir pena, porque Moscou se recusou a extraditá-los do país e mandá-los para a Holanda, onde teoricamente iriam pagar pelo crime que cometeram. O míssil que atingiu o avião era um Terra-Air Buk. Ele é capaz de percorrer uma distância de 30 a 50 km, alcançando a velocidade Mach 3, que é 3 vezes maior do que a velocidade do som. Então basicamente não tinha como o avião comercial se defender do ataque. E até hoje o conflito entre a Rússia e a Ucrânia ainda permanece. Fala galera, qual desses acidentes aéreos mais te deixou impressionado? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.